a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a purificação do templo, a figueira infrutífera, o batismo de João, a parábola dos dois filhos e a parábola dos lavradores maus. Tudo isto nós vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixe seu joinha aí, seu likezinho para motivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Neste vídeo, vamos dar a continuidade no estudo do Novo Testamento, capítulo por capítulo. Nós estamos no primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo escreveu Mateus. Já estudamos 20 capítulos, todos eles estão disponíveis aí no playlist, Mateus capítulo por capítulo. Vamos recapitular as 6 partes que vamos estudar neste vídeo. O capítulo 21 é formado por 46 versículos e dividido em 6 partes. A primeira parte começa no primeiro versículo e vai até o versículo número 11. Tema: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Segunda parte, do versículo 12 até o versículo 17. Tema: a purificação do templo. Terceira parte, do versículo 18 até o versículo 22. Tema: a figueira infrutífera. Quarta parte, do versículo 23 até o versículo 27. Tema: o batismo de João. A quinta parte, do versículo 28 até o 32. Tema: a parábola dos dois filhos. E sexta e última parte, do versículo 33 até o versículo 46, que é o último versículo. Tema: a parábola dos lavradores maus. A primeira parte, como nós vimos, são 11 versículos. Tema: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Esta primeira parte, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ela é registrada também nos outros 3 evangelhos. Vamos ver? Marcos, capítulo 11, do primeiro versículo até o versículo 10. Lucas, capítulo 19, do versículo 29 até o 38. E João, capítulo 12, do versículo 12 até o 19. Vamos para a leitura. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão presa uma jumenta e, com ela, um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. Antes de concluirmos a leitura desta primeira parte, vamos dar uma olhadinha no nosso mapa? O mapa da região onde Jesus exerceu seu ministério, a cidade de Jerusalém. E neste segundo mapa nós temos Jerusalém, os muros da cidade, o templo, Getsêmani, aldeia de Betfagé, Monte das Oliveiras e Betânia. Betânia fica aproximadamente 6 quilômetros de Jerusalém e Betfagé mais ou menos a metade, 3 quilômetros. Antes de dar continuidade na leitura dos versículos que estão faltando para concluir esta primeira parte, existem algumas informações importantes dentro do contexto histórico. Por exemplo, este evento começa no primeiro dia da semana, no domingo. Na linha do tempo, é mais ou menos uma semana antes da crucificação de Jesus. Outra observação: os líderes religiosos da época, os fariseus e os saduceus, estavam tramando a morte de Jesus. O sumo sacerdote também está envolvido nesta trama. Outro detalhe: a multidão que acompanhava Jesus estava esperando
uma libertação política, uma libertação do domínio do Império Romano. Esse detalhe é importante. Sobre os 2 discípulos que Jesus envia para buscar os animais, provavelmente seriam Pedro e João. Não tem como afirmar, mas como Jesus também envia os 2 para preparar a Páscoa, os estudiosos acreditam que se trata de Pedro e João. Repito, não tem como afirmar. Sobre a comparação com os outros evangelhos, isto será feito quando nós estudarmos os outros evangelhos. E antes de concluirmos a leitura desta primeira parte, eu já ia me esquecendo de lembrar você que todos os slides que eu apresento durante as aulas, durante os vídeos, ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Você pode baixar este material. Eu aconselho você baixar este material, porque ajuda muito no aprendizado. Vamos agora para a leitura de mais 3 versículos, do 3 até o 5. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles, e logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Esta profecia está registrada no livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Vamos ler? Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de jumenta. Percebeu que a entrada triunfal é o cumprimento desta profecia? Vamos concluir agora a leitura da primeira parte. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. O termo Hosana significa salve, louvamos-te, salve agora, ajuda pedimos-te. É uma expressão de júbilo, uma expressão de alegria. Vamos agora para a segunda parte. Versículos do 12 até o 17. Tema: a purificação do templo. Este registro, a purificação do templo, também se encontra em mais 2 evangelhos. Vamos ver? Marcos, capítulo 11, versículos do 15 ao 18, Lucas, capítulo 19, versículos do 45 até o 47, e João não faz esse registro. Vamos para a leitura da segunda parte. Mateus, capítulo 21, versículos do 12 até o 17. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que se vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. A profecia citada por Jesus foi registrada por 2 profetas, profeta Isaías e profeta Jeremias. Vamos ver os textos? Profeta Isaías, capítulo 56, versículo 7. Também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar.
porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Agora o profeta Jeremias, capítulo 7, versículo 11. Será que este templo que se chama pelo meu nome é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Percebeu o cumprimento literal destas profecias no templo com o Senhor Jesus? Os versículos registram a indignação de Jesus, a revolta de Jesus, porque eles estavam fazendo comércio no templo. E a família do sacerdote também estava envolvida. A classe religiosa estava se enriquecendo com o comércio de animais que eram utilizados para o sacrifício, principalmente as pombinhas que eram vendidas para as pessoas mais pobres. Isto gerava muita riqueza. Daí a indignação de Jesus, daí Jesus expulsá-los do templo. Infelizmente, nós vemos isto nos dias atuais. Líderes religiosos se enriquecendo com ofertas, com dízimos. Claro que não podemos generalizar, claro que não são todos, lógico que não, mas isto existe nos nossos dias. Você sabe do que eu estou falando, e isto provocou a ira de Jesus. Agora um detalhe, Jesus está como servo, veio para servir e ficou indignado. Imagina quando Jesus retornar, então, para julgar as pessoas, julgar os falsos mestres, os falsos líderes religiosos. Devemos ter muito cuidado, porque, repito, no retorno de Jesus ele voltará como juiz, não mais como servo. Entendeu? Vamos concluir a leitura da segunda parte, do versículo 14 até o 17. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas, quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: Você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: Sim. Vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Esta profecia que Jesus citou está registrada no livro de Salmos, Salmo número 8, versículo 2. Vamos ler? Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. O versículo 17, que é a conclusão da segunda parte, a purificação do templo, ele termina dizendo que Jesus voltou para Betânia e passou a noite em Betânia. Vamos rever o nosso mapinha? Veja que Jesus está na região de Betfagé, caminha pelo Monte das Oliveiras e entra na cidade. Faz a purificação do templo, ou seja, expulsa os mercadores do templo, condena aquela atitude e retorna para Betânia, que está a mais ou menos 6 quilômetros de distância. E ele vai passar a noite em Betânia. Em Betânia é onde está aquela família muito querida de Jesus, Lázaro e suas duas irmãs, Maria e Marta. Vamos agora para a terceira parte. Terceira parte, versículos do 18 ao 22. Tema: a figueira infrutífera. Esta terceira parte, cujo tema é a figueira infrutífera, é registrada por apenas mais um evangelista. Vamos ver? Em Marcos, capítulo 11, versículos do 12 ao 14 e 19 ao 24. Lucas e João não registram este evento. Vamos para a leitura do texto da terceira parte, Mateus capítulo 21, do versículo 18 até o 22. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome.
E, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa. Ao que Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que, se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levanta-se e joga-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Sobre a questão da figueira ter secado, existem muitas especulações sobre esta atitude de Jesus. Portanto, não vamos entrar nessa questão. Só vamos ressaltar a questão da fé, como ela é importante. E nós sabemos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Portanto, quanto mais nós lermos a palavra de Deus, mais a nossa fé será aumentada. Esse detalhe é muito importante, até porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Vamos continuar. Quarta parte, versículos do 23 até o 27. Tema: o batismo de João. Esta parte, o batismo de João, também é registrada em mais 2 evangelhos. Vamos ver? Marcos capítulo 11, versículos do 27 ao 33 e Lucas capítulo 20, versículos do 1 ao 8. João não registra este evento. Vamos para a leitura. Mateus capítulo 21, versículos do 23 até o 27. Jesus entrou no templo e, quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. Percebeu que esse texto ele é autoexplicativo. O escritor Mateus registra o motivo por que eles não tinham como dar uma resposta para Jesus. Na época, os fariseus, saduceus, escribas, eles eram especialistas em fazer perguntas. Eles eram treinados para perguntar. E Jesus dá uma resposta fazendo uma outra pergunta. E aí não tinham como responder, porque eles não acreditavam que João Batista era um profeta enviado por Deus. Mas, com medo da multidão que acompanhava Jesus, não quiseram dizer isto. Agora, um detalhe importante sobre esta multidão. Esta multidão que agora está acompanhando Jesus e os religiosos ficam com medo desta multidão, esta mesma multidão será assediada pelos religiosos da época, pelos saduceus e pelos fariseus, e vão provocar, vão pedir a morte, a crucificação de Jesus. Isso é muito interessante. E nós vemos isso em nossos dias. Pessoas sendo seduzidas, manipuladas por falsas lideranças religiosas. Foi o que aconteceu na época. Nós vamos estudar isto mais na frente, com mais detalhes. Vamos para a quinta parte. Quinta parte, versículos do 28 ao 32. Assunto: a parábola dos 2 filhos.
Agora, sobre este registro nos evangelhos, tem um detalhe importante. Observe. Este registro só se encontra neste evangelho, Evangelho de Mateus. Antes de ler esta parte, é bom recapitular o significado de parábola. Parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de uma comparação ou analogia. É uma técnica de ensino e ela era muito usada na época de Jesus. Nós aprendemos isto em outros vídeos. Vamos para a leitura. Mateus capítulo 21, versículos do 28 até o 32. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: O primeiro. Então Jesus disse: Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isto, não se arrependeram depois para acreditar nele. Importante notar que Jesus conta a parábola e depois ele mesmo explica o significado daquela parábola. Veja que a liderança religiosa da época, elas tinham conhecimento da verdade, diziam que obedeciam à verdade, à palavra de Deus, mas eram hipócritas, não obedeciam à palavra, não aceitavam a verdade, não aceitavam Jesus como Messias. Já os pecadores, os publicanos, as prostitutas, que eram desobedientes, aceitavam a palavra, obedeciam. É isto que Jesus explica e condena aquela classe religiosa por este motivo. E este também foi mais um motivo para eles odiarem Jesus, para tramarem a morte de Jesus. Vamos agora para a última parte. 6ª parte, versículos do 33 até o 46, que é o último versículo. Tema: a parábola dos lavradores maus. Esta última parte, a parábola dos lavradores maus, ela é registrada em mais 2 evangelhos. Vamos ver? Encontramos também esse registro no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, do 1º versículo até o 12, e no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 9 até o 18. João não registra este evento. Vamos agora para a leitura da última parte. Mateus capítulo 21, versículos do 33 ao 46. Vamos ler primeiro até o 42. Escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha. Pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E, agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Eles responderam: fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo.
Então Jesus perguntou: vocês nunca leram nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a pedra angular? Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Esta profecia citada por Jesus, ela está registrada também no livro de Salmos. Salmos 118, versículos 22 e 23. Vamos ler? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. De novo a palavra de Deus se cumprindo, o Antigo Testamento se cumprindo no Novo Testamento. Viu como é importante este paralelo? Como a palavra de Deus ela é verdadeira? Como por meio das profecias nós podemos chegar a esta conclusão da veracidade das Escrituras? Vamos agora para a conclusão desta última parte, versículos do 43 até o 46, que é o último versículo deste capítulo. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles e, embora quisessem prendê-lo, tinha medo das multidões, porque estas o consideravam como profeta. Percebeu? Jesus conta a parábola e ele mesmo explica a parábola. E esta explicação deixa aquela classe religiosa furiosa. Os saduceus e os fariseus passaram a odiar mais ainda Jesus e vão tramar a sua morte. Lembrando que tudo o que acontece neste capítulo, na linha do tempo, é mais ou menos uma semana antes da crucificação de Jesus. Antes de concluirmos, na nossa Bíblia, na Bíblia Apologética com os Apócrifos, tem uma notinha sobre este capítulo. É uma notinha sobre o islamismo, retirada do versículo 43. Vamos ler? Diz que o crime dos judeus contra Jesus privou-os da graça de Deus e que os filhos de Ismael são a pedra que os construtores rejeitaram. Agora vamos para a resposta apologética. Este material está registrado no rodapé da Bíblia Apologética. Se você já tem a Bíblia Apologética, você pode conferir. Ao analisarmos os evangelhos, não encontramos nada que sirva para consubstanciar tal doutrina. Quando lemos todo o texto com a devida atenção, compreendemos claramente a impossibilidade da estranha interpretação islâmica. O versículo se refere explicitamente à rejeição de Israel por parte de Deus e à intenção do Senhor de criar uma nova nação. Versículo 43, que é a igreja, constituída de todas as gentes. Efésios capítulo 2, versículos do 11 até o 15 e primeira carta que Pedro escreveu, capítulo 2, versículo 9. Com esta observação, nós concluímos o estudo do capítulo 21 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Lembrando que todos esses slides que eu apresento durante as aulas, durante os vídeos, ficam todos disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Eu sugiro você baixar este material, porque ajuda muito no aprendizado. Se você é professor de escola dominical, dá aula para os novos convertidos, discipulado, este material ajuda bastante. Agora, quero dar mais uma sugestão para você. Durante a semana, estude esse capítulo. Como ele é dividido em 6 partes, você pode estudar uma parte cada dia da semana, acompanhar os slides. Desta forma, você vai crescer no conhecimento da Palavra de Deus. E na próxima semana nós estudaremos, se Deus quiser, o capítulo número 22 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.